Oi, pessoal, essa é a nossa aula 2 do conteúdo de cinética. Na aula passada, a gente aprendeu o que é a cinética química, o que ela estuda, como que essas reações químicas acontecem para que a gente consiga calcular a velocidade dela e como que a gente calcula a velocidade, tanto a velocidade média dos componentes que são consumidos ou formados, quanto a velocidade média da reação como um todo em determinado espaço de tempo. Agora nós vamos ver como que a gente consegue influenciar a velocidade dessas reações. Algumas coisas a gente já sabe, que a gente coloca o alimento na geladeira para retardar a reação de apodrecimento desses alimentos. A gente coloca o alimento na panela de pressão para que ele cozinhe a uma temperatura mais alta e seja mais rápido, tá? Mas existem alguns outros fatores que vão influenciar nisso. O primeiro deles é a superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato entre os reagentes, maior vai ser a velocidade da reação. O que é essa superfície de contato? Vamos observar aqui nesse exemplo. Eu tenho a reação de decomposição do mármore, que é o que acontece quando a gente tem a chuva ácida, que acaba deteriorando algumas estruturas, umas obras de arte, né? Já estudaram isso em geografia. Então a gente tem aqui, ó, o mármore, que é o carbonato de cálcio. Ele reage, então, com ácido clorídrico, que é presente na chuva ácida, formando, então, cloreto de cálcio, água e gás carbônico. Na figura A gente tem um pedaço de mármore, um bloco. Vocês podem ver que somente a parte externa fica em contato com o HCl. Na figura B, ó, nós temos a mesma quantidade de mármore, só que ele está em pó. E aí essa reação acontece muito mais rápido, porque tem mais partículas de pó em contato com o HCl. Isso é aumentar a superfície de contato. Aqui a gente tem também uma imagem, ó, de uma fogueira. Então, como que a gente vai fazer essa fogueira acender mais rápido, ter mais calor, pegar fogo com mais facilidade? Você precisa juntar gravetos mais finos do que gravetos mais grossos, porque quanto mais fino, maior vai ser a superfície de contato entre a madeira e o oxigênio, fazendo assim com que ela pegue fogo mais rápido. Vou mostrar agora para vocês o vídeo do experimento que eu fiz em casa sobre a superfície de contato de solução de um comprimido efervescente, para vocês verem como que a diferença é bem mais rápida. Outro fator que influencia na velocidade das reações é a temperatura. Quanto maior for a temperatura dessa reação, maior a velocidade com que ela vai se processar. E a gente entra na regra de Van Hoff. Um aumento de 10 graus nessa reação faz com que a velocidade da reação dobre. Então, o que temos nessa tabela, por exemplo, ó, se a temperatura está a 5 graus, a temperatura da reação, eu tenho uma velocidade V. Aumentei 10 graus, 2V. Aumentei mais 10 graus, o dobro, 4V, tá? Então, no modo geral, quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Por isso que nós armazenamos os alimentos na geladeira, porque a baixa temperatura vai diminuir as reações químicas que vão degradar esses alimentos. E aqui tem uma imagem bem legal da degradação, do enferrujamento de navios naufragados. Então, os navios que são naufragados nas costas brasileiras, eles enferrujam muito mais rápido do que estão, por exemplo, no Polo Norte e no Polo Sul, porque a temperatura da água do mar é mais elevada. Então, onde está mais fria, essa deteriorização vai acontecer de uma forma mais lenta.
O terceiro fator que influencia na velocidade das reações é a concentração dos reagentes. Quanto maior for a concentração dos reagentes, maior vai ser essa velocidade da reação. Por quê? Lembra lá da teoria das colisões? A gente não precisa de choques efetivos. Quando eu aumento a concentração dos meus reagentes, o número de choques vai aumentar. A possibilidade de choques efetivos vai aumentar. Então, a velocidade da reação vai depender das concentrações dos meus reagentes. Quando eu aumento a concentração desses reagentes, eu aumento a possibilidade de choques efetivos e, consequentemente, eu aumento a velocidade da reação proporcionalmente ao produto das reações. Tá? Então, a gente tem aqui uma situação A, em que eu tenho 1 para 1, uma molécula de A reagindo com uma molécula de B. Então, eu tenho uma possibilidade de colisão. Quando eu dobro a quantidade de B e mantenho a quantidade de A, eu dobro a possibilidade de colisões. Agora, quando eu dobro a concentração dos dois reagentes, o que acontece? Eu consigo, então, aumentar 4 vezes a possibilidade de choques. E aqui é uma quarta situação, eu dobro a concentração de B, triplico a concentração de A. Eu aumento essa possibilidade de choque 6 vezes. Então, quanto mais reagentes eu tiver nessa minha reação, maior vai ser a velocidade que essa reação vai acontecer. Eu aumento a possibilidade de choques efetivos, tá? Isso, a gente está falando de reagentes sólidos e líquidos. Quando eu estiver falando de reagentes gasosos, a gente tem que prestar atenção também na pressão. Quando eu diminuo a pressão, eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. E aí eu também estou aumentando a velocidade dessa reação. Por último, nós temos a ação dos catalisadores. Sempre que uma reação tiver um catalisador, a velocidade dessa reação vai ser aumentada. O que são catalisadores? São substâncias que são capazes de acelerar a reação sem sofrer alteração permanente, elas não são consumidas. Então, sempre que eu tiver um catalisador, ele vai estar tanto do lado dos reagentes quanto do lado dos produtos. No nosso organismo, no nosso sistema digestivo, a gente converte os nutrientes em substâncias que podem ser absorvidas e utilizadas pelas células. E isso só acontece porque a gente tem enzimas que são catalisadores dentro do nosso próprio organismo e que são altamente específicos. Então, eles aceleram esse processo de digestão dos alimentos, transformando então em substâncias que a gente vai poder utilizar. Tá? E eles criam o quê? Um caminho alternativo. Olha aqui esse gráfico. A gente tem a reação sem catalisador em preto. Então, é o início da reação. Eu tenho a elevação da energia com os choques efetivos das moléculas, aumentando conforme eu chego na energia de ativação, eu formei o meu complexo ativado, diminuo a minha energia. Quando eu adiciono um catalisador, eu diminuo a energia que eu preciso para formar o complexo ativado. Então, por isso que a reação é muito mais rápida. Eu não preciso de tanta energia dos choques das moléculas. Eu diminuo essa energia de ativação e por isso a reação com catalisador ela é mais rápida. Ela exige menor energia de ativação. Observações. O catalisador vai acelerar a reação, mas não aumenta o rendimento. Então, se a gente observar aqui no gráfico, ó, eu vou ter a mesma quantidade de produto
com catalisador ou sem catalisador. A diferença é que o tempo vai ser muito menor. Se a gente for juntar os nossos conhecimentos com o da termodinâmica do bimestre passado, o catalisador não vai mudar o ΔH da reação. Continua com o mesmo valor de ΔH endotérmico ou exotérmico. Ele vai mudar só a energia de ativação, tá? E ele acelera tanto a reação direta quanto a reação inversa, tá? Ele diminui a energia de ativação de ambos. Por isso que eu falei que ele vai estar tanto do lado dos reagentes quanto do lado dos produtos. Ficou com dúvidas? Tem algumas videoaulas aqui para vocês conseguirem aprofundar o conhecimento. Não adiantou, me manda um e-mail ou me chama no WhatsApp. Um beijo!